Alô, pessoal! Tranquilito no mais? A cultura da uva fértil irrigada é tecnologicamente muito avançada. Como será o comportamento do enxofre nessas condições? Sobre esse tema, conversei com a doutora Essione Ribeiro Souza. É imperdível! Eu estou aqui com a doutora Essione Ribeiro Souza. Ela é fisiologista vegetal e ela é proprietária de uma consultoria chamada Arabidopsis e trabalha com fisiologia vegetal em várias culturas e não só no Brasil, como em vários locais no mundo inteiro. A Essione, ela além de fazer pesquisas a campo e dar vários tipos de consultoria, ela também faz apresentações para empresas nacionais, multinacionais, ajuda a posicionar produto. Então, é uma profissional muito importante para que os produtos sejam bem colocados corretamente e tecnicamente colocados no mercado. A gente vai conversar com a Essione sobre uva. Essione, te agradeço muito a presença e já te faço a primeira pergunta. É uma alegria para nós você estar aqui. E vamos à primeira pergunta, Essione. Essione, por favor, em uvas fértil-irrigadas, que você trabalha bastante aí em Petrolina, qual é a importância do nutriente enxofre? Olá, Nelson. Bom dia, pessoal. Nelson, o enxofre, na verdade, não só para a cultura da uva. A gente está falando da cultura da uva, porque a gente está conversando sobre ela hoje. Mas em todas as culturas, o enxofre é um elemento essencial de uma importância que a maioria dos produtores não dá essa importância que ele tem. Geralmente, ele varia de 10 até 15, até 25 quilos a planta por enxofre ciclo, de necessidade de enxofre. Então, o enxofre na cultura da uva, principalmente, a gente usa muito ele, principalmente para dar uma relação muito boa de nitrogênio na planta. E como a gente sabe que a região semiárida é uma região de solos rasos, não é solo profundo, a gente não pode expor tanta matéria orgânica, tem que ser degradada de forma bem lenta, não muito acelerada, para a gente também não aumentar, não exceder os níveis de nitrogênio, que a gente excede nos nitrogênio, a gente aumenta a incidência de pragas e doenças na área. E o enxofre é um elemento que a gente usa justamente para barrar isso, por termos um solo raso aqui. E na cultura da uva também, como ela é sempre ciclo seguinte, eu preciso armazenar reserva. E o principal forma de armazenar reserva, que é o amido, que é o principal carboidrato de reserva para a planta, e que ele pode ser assimilado, metabolizado durante o ciclo da cultura, e ele também tem que ser guardado para o próximo ciclo. O enxofre é um dos elementos essenciais. Um outro ponto importante na questão do enxofre é porque ele não tem apenas uma função. Vamos falar, porque se eu for falar do enxofre aqui, eu vou passar o dia inteiro falando e a gente não vai conseguir ainda colocar em prática todas as funções que o enxofre tem na planta, mas uma das principais é justamente aumentar a eficiência da planta na assimilação de carbono, que carbono é produtividade, e produtividade, a gente tem que ter produtividade com qualidade, principalmente na cultura da uva, que é uma cultura para exportação, e tem um valor agregado, então é uma cultura que a gente não pode brincar durante o ciclo, então a gente tem que saber balancear muito bem a nutrição, já pensando na safra e pensando na safra seguinte, e o enxofre vem com essa pegada, justamente armazenar reserva para as próximas safras. Essione, a segunda pergunta seria o seguinte: como é que você sugere que o produtor consiga identificar que ele precisa aplicar enxofre, que há deficiência de enxofre na área? Professor, um dos pontos que eu sempre comento com os produtores é a questão de oscilação de safra. Tem a questão climática, que a gente tem interferência, lógico que tem, mas a gente trabalha aqui com irrigação. Então, quase a interferência climática aqui, só se for muita chuva, isso pluviométrico, que aqui na nossa região é muito diferenciada. Na região sul do país tem um índice já pluviométrico bem definido, aqui na região nordeste nem tanto, mas por ser fértil irrigado, o produtor, quando ele tem muita oscilação de safra, por exemplo, ou muita incidência de pragas e doenças na área, é porque eu estou com um nível de nitrogênio muito elevado, eu estou com um material muito tenro, muito jovem. Então, significa dizer que a planta está com muito açúcar livre e pouco amido armazenado. E o enxofre justamente entra com essa pegada, com esse objetivo de equilibrar essa
essa porção de carboidratos e amido. Carboidrato é tudo na planta. A gente sabe que a planta ela é composta de 10% de matéria seca e 90% de água. Então, eu tenho que ter pelo menos esse movimento de água muito bem eficiente na planta, que é justamente a fotossíntese. E a planta tem que assimilar isso na forma de carboidrato. E se ela consegue ter essa eficiência durante o ciclo, automaticamente você reduz a entrada de pragas, de doença, você aumenta a síntese da lignina, que é uma macromolécula importantíssima para a planta, e o enxofre tem um papel primordial em cima dessa macromolécula, porque ele deixa o tecido mais enrijecido, mais duro. Então, é como se fosse um cimento ali e acaba dificultando a penetração de insetos sugadores. Automaticamente, se eu não tenho a entrada de pragas, você consegue reduzir a incidência de doença. Por quê? Porque o material está bem lignificado, está muito bem estruturado, a parede celular está bem estruturada. Então, o enxofre ele não trabalha sozinho, ele trabalha com mais 16 elementos, que na verdade tem 17 elementos nutricionais, eficientes, os minerais. Então, 3 a natureza dá de graça e o restante a gente tem que saber manejar na planta. Então, em um enxofre, o pessoal não dá uma devida atenção que tem que ter esse elemento nas culturas, nas diferentes culturas, independente de ser uva ou não. Principalmente culturas perenes, que eu preciso de um acúmulo de reserva para as próximas safras. Então, é elemento que não pode deixar de ser aplicado em momento nenhum na planta. Muitas vezes, na cultura da uva, a gente chega até a aplicar mais ou menos de 14 até 15 quilos de enxofre, principalmente o elementar, que é a próxima pergunta, na cultura da videira. Principalmente pensando nessa questão, nossos solos aqui rasos. E eu vou explicar mais na próxima pergunta sobre isso. Então, por isso que o enxofre, o produtor, ele consegue identificar, primeiro, a oscilação de safras que tem. Às vezes, numa safra tem uma boa produtividade, na outra não tem. Então, ou seja, a planta não acumulou reserva suficiente para a próxima safra. Então, o que foi que aconteceu? Provavelmente tinha muito açúcar livre. E se eu tenho muito açúcar livre, carboidrato em excesso na planta, apesar da videira ser uma espécie altamente eficiente na alocação de carboidrato, se eu tenho muito carboidrato livre, significa dizer que eu tenho muito açúcar livre. E se eu tenho muito açúcar livre, o nível de estresse na planta está muito elevado. Então, se eu tenho um estresse elevado na planta, quando a gente está estressado, o que é que acontece? A gente está susceptível a tudo. A planta é a mesma coisa, a gente não pode deixar de lembrar que a planta é um ser vivo. E como a cultura da uva é praticamente é toda artesanal, então a entrada humana, a interferência humana o tempo inteiro acaba estressando muito a planta. E se você não faz uma nutrição muito bem balanceada, muito bem equilibrada, então vai ocorrer essa oscilação de safra, ciclo vai ter uma maior incidência de praga, outra maior incidência de doença, e assim o produtor ele vai perdendo. Porque às vezes as pessoas falam, é só coloração de folha, é deficiência de enxofre. Não, oscilação de safra também é, entrada de doenças também é uma deficiência nutricional. E o enxofre é um dos elementos que fica bem ali, dizendo, ó, eu estou com processo com problema de enxofre. Ele fica ali alertando, como se estivesse alertando o produtor o tempo inteiro. Quais são as principais fontes de enxofre que são usados na região aí que você tem a sua empresa, apesar de você dar consultoria mundialmente? Mas quais são as fontes de enxofre mais utilizadas para a cultura da uva? Professor, hoje temos duas, praticamente. Temos o enxofre elementar e temos a fonte de sulfato. Aí que é um problema, aí que vem o danado do vício do produtor. Por quê? As fontes de sulfato, geralmente, vamos pensar com elementos, sulfato e magnésio, tem uma concentração de enxofre que, na maioria das vezes, o pessoal acha, o produtor acha, que é o suficiente para atender uma demanda metabólica da planta. E, às vezes, não é. Porque, geralmente, os sulfatos, ou a gente aplica ele tanto foliar como via solo. Só que no solo eu tenho uma porção, como assim, um outro fator muito mais importante, que é justamente para manter a capacidade produtiva da planta, que é o sistema radicular. Então, o enxofre elementar, por exemplo, ele tem que ser obrigatoriamente aplicado via solo na planta, justamente pensando nisso, porque ele tem que ser biologicamente oxidado a sulfato. E quem faz isso são quem? Micro-organismos do solo. Então, se eu não começar a alimentar o meu solo com enxofre, eu vou ter uma deficiência de micro-organismo. É o que pode acontecer. Eu posso elevar a incidência de micro-organismo patogênico na planta por eu não ter esse equilíbrio, no solo, por eu não ter esse equilíbrio. Então, o que acontece com o enxofre alimentar? Ele tem que ser utilizado justamente para trabalhar o solo,
melhorar a eficiência do sistema radicular na absorção de nutrientes, que a gente faz a aplicação, por exemplo, via solo, de adubos, então eu tenho que melhorar a absorção da planta. Então, se eu aumento a eficiência do sistema radicular, se eu aumento a quantidade de pelos radiculares, então eu aumento a quantidade, a eficiência de absorção da planta de nutrientes. Então, se eu aumento essa eficiência, a gente tem que lembrar do processo de fotossíntese, que a planta tem que perder água para recuperar água, e ela vai buscar água onde? Na raiz. Então, se eu não tiver uma relação muito boa na eficiência do sistema radicular, eu vou comprometer a minha produtividade. Por quê? Porque eu vou comprometer o processo fotossintético. O enxofre, o sulfato, a gente aplica aqui, vamos supor, eu quero fazer uma maturação, eu quero acelerar uma maturação de ramo, aí eu aplico ele justamente para quebrar esse índice de material tenro, ou é uma incidência maior de nitrogênio. Então, eu venho aplicando o enxofre, o sulfato, justamente pensando nisso, em harmonizar esse efeito e tirar os efeitos, normalmente, às vezes, um excesso de aminoácido, por exemplo, pode fazer isso, ou às vezes uma aplicação desencadeada com doses altíssimas de aminoácidos, eu posso aumentar a síntese de nitrogênio, tornar meu material vegetativo e automaticamente aumentar a incidência de pragas e doenças. Então, aí o sulfato a gente vem aplicando com essa finalidade, mas não é suficiente para atender uma demanda metabólica da planta, para altas produtividades e garantir o ciclo da próxima safra, que são as culturas perenes. A gente está falando de uva, mas a cultura anual também, eu preciso ter essa quantidade de enxofre aplicada, professor, porque a gente tem que lembrar que em culturas anuais, geralmente, o foco é a maioria das culturas, o foco é a semente. Mas na cultura anual, como melão, por exemplo, eu preciso ter uma semente bem formada, porque senão eu não tenho uma polpa bem estruturada, eu não tenho uma polpa adocicada, eu tenho problemas de sabor na polpa. Por quê? Porque o foco do fruto da planta é alimentar a semente, é formar um embrião para garantir os seus próximos descendentes. Então, o enxofre, ele é aplicado nessas duas formas, justamente para isso. Elementar, a gente aplica via solo, justamente pensando em aumentar a eficiência da planta na absorção de nutrientes e manter a atividade fotossintética dela, e automaticamente tem um respaldo, um retorno na produção de carboidrato e acúmulo de amido, visando as próximas safras. E o enxofre, o sulfato, a gente aplica justamente pensando que ele é oxidado nessa forma, ele é absorvido nessa forma pela planta, mas é metabolizado na forma de sulfeto, que é diferente, e vai entrar também nessas notas de maturação de tecido, de característica organolética do fruto, para melhorar a coloração, sabor, mas o enxofre alimentar, se você fizer, vamos fazer um comparativo aqui, se eu fizer só um aporte de sulfatos e não fizer um enxofre alimentar pensando no meu micro-organismo no solo, pensando em manter um pH equilibrado no solo, por exemplo, reduzir as altas condutividades elétricas, então eu não vou ter um fruto de sabor, por exemplo, eu não vou ter uma uva de cor com cor fechada. Às vezes eu vou ter uma cor, mas eu não vou ter um sabor. Eu vou ter uma uva ácida, mas com brix lá em cima. Um brix alto, mas acidez alta. Ou eu tenho uma acidez muito baixa e um brix muito alto e minha uva fica muito velha na pós-colheita. Então, eu reduzo o tempo de prateleira do meu fruto. Então, o enxofre, não só ele, é um conjunto de nutrientes, mas o enxofre, nesse momento, ele é importantíssimo. É tanto que o enxofre alimentar, a gente recomenda que ele seja aplicado desde a poda de produção até a fase que a gente chama de amolecimento de baga, que é uma fase onde a planta tem uma maior demanda justamente por um armazenamento de substância de reserva na cultura da uva, porque eu vou estar maturando o ramo, eu vou estar maturando a gema, eu vou estar formando o cacho da próxima safra. Então, se eu manejo muito bem meus 14 elementos, por exemplo, que eu posso manejar, e eu deixo o enxofre de fora, eu tenho 13 e deixo um de fora, o 14, que é o enxofre, por exemplo, eu vou ter um problema nas minhas próximas safras. Ou a fertilidade vai vir baixa, ou eu vou ter uma brotação muito acelerada e automaticamente a aceleração vai chamar muita praga e doença, e quando eu chamo muita praga e doença, eu aumento o meu custo de produção, que chega até aumentar 30% em relação ao manejo normal, onde eu tenho uma entrada de pragas e doenças, então você acaba aumentando, encarecendo, na verdade, o custo de produção do produtor, e ele acaba não tendo retorno no seu investimento. Essione, você tem muitas pesquisas, né, a campo, que você desenvolve para as empresas. Você poderia nos comentar os resultados em uva ou em outras culturas também que você tem feito com essas fontes de enxofre? Quais são os resultados de pesquisas que você tem? O enxofre alimentar, por exemplo, aqui na região,
tem uma empresa especificamente que contratou nosso serviço para fazer simulação. Eu vou citar o nome dela, que não vai ter problema, que o enxofre é o Tecnoes, não sei se o senhor vai permitir, é o Tecnoes, porque foi uma empresa que testou, que veio com essa pegada, e a gente estava procurando justamente algo nessa categoria, nesse sentido. Então, das bioquímicas que a gente analisou, dos parâmetros bioquímicos, foi justamente o carboidrato, o amido e o açúcar redutor. O açúcar redutor está relacionado ao amadurecimento de tecidos. O carboidrato é tudo que a planta comeu, tudo que ela absorveu. Então, se ela realmente tem uma produção, se a produção foi eficiente, se acumulou amido, se favoreceu a qualidade de fruto na pós-colheita. Então, a gente conseguiu determinar as fases de aplicação, dose, principalmente a dose de aplicação, porque muitas vezes você vem de uma região aí, por exemplo, do sul e sudeste do país, e acha que na nossa região é a mesma coisa a questão da dose, e não é. A gente tem que lembrar sempre que o fenótipo, ele tem uma interferência do genótipo mais o ambiente. Então, muitas vezes, quando eu trago a planta para um determinado ambiente, manejo ela de forma diferenciada naquele ambiente, automaticamente a necessidade nutricional dela vai ter que fazer uns ajustes, porque ela está em uma condição totalmente diferenciada. Então, principalmente nas monoculturas, professor, tem um alerta aqui, quando a gente tem culturas perenes, em monoculturas que a gente não tem uma rotação de cultura, então a gente precisa sim trabalhar nesse enxofre alimentar também, tem essa questão. Então, isso tudo a gente tem que pegar, quando a gente faz uma pesquisa, a gente tenta englobar a pesquisa, a gente tenta achar ela no ciclo fenológico de uma cultura, mas sempre pensando nas outras. O que eu posso pegar com essa pesquisa e colocar em outras culturas? Porque não é o produtor de uva que tem que ganhar, outros produtores também têm que ganhar. Então, a gente chegou a fazer 7 aplicações no ciclo, deu um total de 14 quilos no ciclo de enxofre alimentar via solo, justamente pensando em estruturar reserva, manter a qualidade, manter a produtividade e estruturar a reserva para a próxima safra. Então, principalmente variedades que têm problema de armazenamento de reserva, a gente sempre aconselha aplicar justamente esse enxofre alimentar, pensando nessa condição de ter pelo menos uma produção constante no ciclo, ou nas safras. Por quê? Como a cultura da uva é uma cultura que tem um custo muito elevado, então se tiver muita oscilação na safra, o produtor começa a perder. Se o produtor começa a perder, não tem como ele manter essa cultura ativa. Aí fica complicado. Então, é por isso que a gente trabalha já pensando, a gente trabalha em cultura, mas já pensa em todas as culturas, porque quando a gente fala com fisiologia, a fisiologia é igual para todo mundo. É lógico que é igual para todo mundo. Mas, a depender do ambiente que você está, você vai ter que fazer os seus ajustes. Então, às vezes, a necessidade de enxofre alimentar que eu tenho aqui vai ser diferente na cultura da soja, vai ser diferente na cultura dos citros, vai ser diferente da cultura da maçã. A maçã, por exemplo, aí tem muito problema de atualização de safra. Tem muito problema de maturação de tecidos. Não é só a cultura da uva. Então, se a gente não manejar muito bem essa fonte de enxofre, realmente o enxofre que tem essa pegada justamente de equilibrar, porque ele entra diretamente na síntese da lignina, que é material de enrijecimento, que evita justamente essas pragas e doenças, então eu tenho uma planta mais saudável, uma planta mais estruturada. Se eu tenho uma planta mais estruturada, se eu tenho alta produtividade, tenho qualidade pós-colheita, que é um ponto que a gente busca, que é o quê? É reduzir a incidência de praga na pós-colheita, é reduzir a incidência de fungos também na pós-colheita, porque a gente sabe que a câmara fria também, ela tem os patógenos de pós-colheita e acaba comprometendo a nossa produção. Então, a gente tem que aplicar, tentar manter a planta o mais saudável possível. Então, é por isso que a gente entra com o enxofre alimentar na cultura da uva, na pesquisa, pensando o quê? Desde a poda até final de ciclo, para garantir justamente a sanidade da planta, que é um ponto-chave, que é para o próximo ciclo, e a sanidade do fruto, que é para entregar um fruto de qualidade ao consumidor, que é o que ele paga para isso. Então, ele busca isso. Então, a gente tem a obrigação de entregar essa qualidade ao produtor. E o enxofre vem justamente com essa finalidade. E aqui, a gente só tem 2 fontes específicas que eu conheço, que eu trabalhei bioquimicamente. Uma foi essa que foi Tecnoes, e a outra eu não trabalhei bioquimicamente. Eu só tinha ela aqui, então era a única ferramenta que eu tinha para ofertar aos produtores, era que eu tinha e coloquei, e fiz o trabalho por minha conta para saber como é que funcionava. Mas com o Tecnoes, a gente conseguiu, sim, fazer todo um trabalho, ajustar a dose, ajustar a fase e entregar
uma resposta ao produtor, eu coloco uma resposta saudável ao produtor, uma resposta equilibrada ao produtor, em que ele mantenha uma constante de produção. Aí você fala, mas esse único elemento fez isso? A gente já faz uma nutrição muito bem ajustada aqui na cultura da uva. Mas você vê, mas tinha um elemento que a gente tinha uma falha. Quando a gente ajustou essa falha, a gente entregou uma qualidade melhor para a planta e para o fruto. Porque a pesquisa, ela permite isso. E a gente fala, a bioquímica, eu sempre digo, a bioquímica nunca vai mentir, ela jamais vai mentir. Apesar de que pode ter falhas humanas, mas a bioquímica, ela não mente. A bioquímica, na verdade, é um exame de sangue que você faz na planta. Então, se o produto, se o tratamento entregou aquilo, na cultura da uva, ela vai entregar em outras culturas. É só questão de ajustar a dose e fazer, e ver qual realmente, na cultura da maçã, por exemplo, qual é a necessidade de maior acúmulo de reserva na cultura da maçã. É nesse ponto. Então, eu vou começar aqui. Porque tem outra coisa também, professor. O que a pesquisa mostra para a gente. Você não pode dizer, no amolecimento básico eu preciso maturar, fechar cor, maturar ramo, maturar gema para a próxima safra. Aí você vai fazer a aplicação de enxofre alimentar na fase de amolecimento? Não. Você tem que ir antes preparando sua planta para quando ela chegar a essa fase de maior demanda energética, de maior consumo energético, ela já está preparada, ela já está pronta. Não, eu já tenho, eu vou me estressar por quê? Eu não vou me estressar, eu já estou preparada. Então, ela ainda sai da fase, porque são fases alternadas o tempo inteiro, que é isso que acaba demandando energia, demandando carboidrato na planta, por ela ter essas fases alternadas. Então, se você não vir fazendo um aporte, então não é na fase específica que você vai resolver o problema. Então, você já tem que vir aplicando, e isso é que a bioquímica nos mostrou com essa aplicação de fitonoética que a gente fez nas áreas. Essione, excelente. Nós já estamos finalizando a entrevista, mas antes de finalizar, eu quero te agradecer em nome do canal, em nome de milhares de pessoas que vão assistir essa ótima entrevista com muitas informações interessantes. Eu gostaria de saber se você teria alguma consideração final a fazer. Eu tenho, Nelson. Principalmente aos meus professores, tá vendo? Porque eu acho que hoje a empresa Arabidopes, ela foi montada, incentivada pelos professores, foi incentivada pelo meu doutorado. Então, foi uma forma que eu encontrei de devolver ao produtor, às universidades, o que eles fazem por mim. Porque a gente fala assim, o produtor paga imposto, então o imposto sustenta as universidades públicas. Eu sou de universidade pública, então eu tenho que agradecer. Então, o que eu sou hoje, eu devo aos meus professores, aos meus mestres, eu sempre falo, e eu devo também aos produtores, porque sem eles eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei e ter o conhecimento. O pouquinho que eu tenho de conhecimento é graças justamente a esse incentivo que eu tenho. Aí eu sempre falo, os produtores são meus maiores investidores. Por quê? Porque as multinacionais vão estar sempre investindo em produtos agrícolas. Então, o agricultor ele tem que consumir esse produto. Então, eu vou trabalhar justamente com as multinacionais para oferecer o que há de melhor no mercado para os produtores. Então, eu sou muito grata às multinacionais, a todas elas, a você, professor, por ter aberto essa porta para mim aqui no canal, precisando voltar sempre à disposição. E as empresas que me patrocinaram também, a Tecnológica, que tem o nome aqui, é uma das empresas também que é forte nisso. E eu gosto muito de empresas que tenham preocupação com o produtor. Não só de vender produto, mas de levar informação consolidada, uma informação correta, para não ter falhas lá na frente. Principalmente que você vê um produtor perder safra, professor, como eu vejo aqui, é complicado. Você vê um produtor olhar assim e dizer, quer ver um ponto, já consideração? Em virtude de um manejo inadequado de nutrientes, por exemplo, às vezes você excede o uso de moléculas químicas aqui. Na nossa região, a gente só pode usar 5 princípios ativos no final. A gente não pode ter mais do que isso. Aí o produtor olha para você e fala assim, teve um princípio ativo a mais e eu perdi mais de 1 milhão. Então, é complicado. E é triste a gente ouvir isso. Então, é isso que eu queria evitar, é levar uma nutrição mais saudável para justamente equilibrar o uso de agroquímicos. Aí a gente tem uma produção, eu acho que a gente tem uma cultura que ganha o produtor, ganha o consultor, ganha o pesquisador, ganha a sociedade. Muito obrigada, professor. Eu chamo de professor de novo. Alcione, espetacular. Além da nossa amizade, que a gente nos conhecemos aí, temos uma coisa em comum, porque o canal também existe, porque eu tive
muito incentivo do ensino público nesse país. Desde o início, a ideia é retribuir à sociedade um pouco que a gente conhece, contatos com tudo que a gente está fazendo há 4 anos nesse canal. Por isso existe o canal. Ai, que bom, professor. E parabéns pelo canal, professor. Parabéns pela Arabitops, eu fico muito feliz, né? Que é isso aí, a gente que teve ensino público, a gente tem a responsabilidade de chegar onde chegamos, conseguir ser doutores e temos a responsabilidade de devolver o máximo possível à sociedade, né? A gente deve isso a eles, né, professor? Não tem como. Tem como. Alcione, muitíssimo obrigado. Grande abraço, Alcione. Eu que agradeço, professor. Tchau, tchau. Um beijo no coração aí. Beijão, Alcione.